Bom dia, tudo bom? Aqui é Paula Pedrosa. Nós estamos iniciando mais um plantão aqui do Amazon Play TV Digital, em parceria com o Jornal do Comércio e a Rádio Bareão dos Tropicais. Eu estou aqui também com o Salomão Nunes. Bom dia a todos, uma boa semana já desde agora, né? Que a gente possa completar aí a semana com um assunto super interessante aí, né, Paula? Exatamente. Fazer render a semana. E hoje é uma quarta-feira chuvosa, né? E a gente espera que esse assunto que a gente vai falar aqui, que é sobre procrastinação, faça render mais, inclusive nos dias de chuva também. Hoje o tema da coluna é procrastine menos e ganhe mais. E a gente percebe que no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, a questão da produtividade, ela é uma competência que ela é muito importante para os profissionais, é uma competência que as empresas olham bastante, né? Porém, a gente sabe também que às vezes os profissionais eles têm alguns picos de produtividade alta e alguns picos de produtividade baixa. Isso se deve muito por conta da procrastinação. É difícil realmente, às vezes, você conseguir manter o foco por muito tempo, por muitos dias e por muitas semanas, uma vez que tem tantas coisas aí para tirar você do foco, né? Hoje em dia a gente tem muitas distrações. E é sobre isso que a gente vem falar um pouquinho hoje. Eu trouxe aqui cinco situações que são as principais razões que fazem os profissionais procrastinarem no trabalho, que são tempo, dúvida, receio, dificuldade e a questão emocional também. E aí a gente vai se dividir aqui comentando um pouquinho. Eu vou começar comentando sobre o tempo. Por quê? Porque a falta de tempo é uma das desculpas mais usadas que a gente tem. Mas, na verdade, isso se dá, e falando aqui exclusivamente do trabalho, mas você pode colocar esse assunto na sua vida como um todo. Falando do trabalho, no dia a dia, a gente deixa com que algumas situações que não são do trabalho comprometam o nosso tempo do trabalho. E aí realmente falta tempo para terminar tal atividade, para finalizar um relatório, porque talvez você não focou no trabalho, mas deixou que essas distrações viessem a comprometer. E hoje em dia, as distrações que a gente mais consegue ver são redes sociais, programas de mensagem instantâneas, a incessante checagem de e-mails. É óbvio que a gente sabe que para algumas profissões realmente você tem que estar ligado no e-mail, mas você consegue entre uma coisa e outra fazer o seu trabalho. Qual é a sua sugestão para que essa procrastinação ela tenha um fim? A sugestão é que você planeje o seu dia, ou na noite anterior, ou no início do dia, com as atividades que você precisa iniciar e finalizar, e deixe 30% do seu tempo vago para alguma urgência que possa acontecer, para alguma situação que não é usual acontecer, mas que vai acontecer, você tenha tempo de fazê-la e de cumprir as atividades que você já havia programado para o seu dia também. Só, a Paula, para mim, é uma referência, né, e minha mentora no que diz respeito à gestão do tempo. A Paula é extremamente metódica no que diz respeito a gerir o tempo dela, como ela levanta as tarefas do dia, da semana, né, mapeia e coloca e usa recursos, ferramentas, né, é muito bom e ela consegue passar isso para toda a equipe. Um outro ponto é em relação à dúvida. Então, às vezes, a tendência é nós adiarmos as tarefas por nós não sabermos como resolver. E aí tem uma frase agora que ela comenta com todo mundo que eu sempre pergunto você já procurou no Google? Você já procurou no manual? Não é? O que é isso? Às vezes a gente deixa de fazer uma atividade porque a gente simplesmente não sabe fazer, não sabe o que se trata ao certo, não tem domínio do assunto, ou simplesmente não sabe ele usar uma ferramenta, de que forma fazer. E aí o problema é que a gente só dá a resposta, o feedback para o gestor quando ele pergunta: e aí, conseguiu? Não. Por quê? Porque eu não sabia como fazer, né? Então, nesse caso, a ideia é que você procure se atualizar. Existem alguns cursos aí de curta duração. Gente, internet, tem muita coisa que tira o tempo? Tem. Mas tem muita coisa que se você souber usar, vai resolver o teu problema de tempo. Então procura no Google, não é? Procura em fontes confiáveis, vai atrás. Hoje qualquer coisa, gente, desde uma receita, uma fórmula do Excel, tudo. Qual site que eu
um portal para saber sobre um determinado assunto, você vai encontrar. Então, faça isso. Na dúvida, tome a iniciativa, tire a dúvida, procure na internet e também procure ajuda de outras pessoas. Correto? E sobre o receio, Paulo? O que você tem a falar aí? Qual é essa desculpa? Então, tem algumas atividades que a gente precisa fazer, porém a gente sabe que o resultado dessa atividade pode causar alguma situação diferente. Geralmente, né, quando a gente vai trabalhar alguma situação para melhoria, mesmo sendo melhoria, vai causar algumas mudanças, que para alguns podem ser positivas, para outros podem ser negativas. E aí algumas pessoas procrastinam um pouco essas atividades justamente porque estão com receio do resultado que essa atividade que será feita trará, ou seja, a consequência, né? Qual que é a nossa sugestão para isso? Quando você for fazer algo que precisa ser feito, já pense em todas essas possibilidades que podem ser as possíveis consequências do seu ato, da sua atividade, da sua melhoria, enfim. E já pense o meio de solucionar cada uma, de driblar cada uma, como lidar com cada uma. É óbvio que você não vai gastar um tempo demasiado nisso, é só um pensamento inicial, porque é uma coisa que é uma possibilidade, não necessariamente vai acontecer, mas se acontecer, você já pensou ali no início do caminho para se trilhar. Seria não sofrer antecipadamente? Não sofrer antecipadamente, exatamente. Pode nem acontecer, né? E o quarto ponto que a gente tem aqui é a dificuldade. Fala um pouquinho. Então, volta um pouquinho também na situação do tempo. Né? Às vezes, se tem uma atividade de fato e de verdade, ela tem uma complexidade maior, existe um grau de dificuldade e ela vai exigir um pouco mais. Então, é claro que isso pode te levar à enrolação, como se fala aqui em Manaus, né, o embromation. Então, qual é a sugestão aí? Primeira coisa, divida, né? Reparte a atividade em outras atividades. Porque aí você pode fazer o seguinte, quando chegar o teu gestor, quando chegar alguém, o teu cliente que vai cobrar, você consegue mostrar para ele o quanto você já fez. Então, o pior é você falar que não tem nada pronto. Outra coisa é você mostrar que dos 10 pontos, 8 você já conseguiu resolver, envolvendo aquela atividade complexa. E aí faltam 2. E isso fica até às vezes fácil de negociar com ele. Né? Fica entendido o grau de dificuldade e aí se toma uma outra ação em relação a isso. E quando você identifica que existe uma subatividade, uma subtarefa com uma complexidade ou que vai exigir um recurso extra, um recurso a mais, um conhecimento mais complexo daquilo, então você tem como tomar uma ação específica. Lembra que eu falei de pesquisar no Google? Às vezes o Google não vai ser suficiente. Às vezes vai ter que recorrer realmente a ter que ligar para um conhecido, fazer uso da tua rede de contatos, buscar em um material específico, em um livro específico. Então, para que isso não aconteça, regra, quebre em subtarefas, em subatividades. Perfeito? E a nossa última, que seria a desculpa, causa raiz da procrastinação. Qual é, Paula? Emocional. Olha só. Muitas vezes a gente está lá no trabalho e aí não está conseguindo render e a gente coloca a culpa num problema da família, numa situação de saúde, numa situação emocional. Fato é, gente, que realmente somos só uma pessoa. Então, se você está bem em casa, você vai sim render melhor no trabalho. Mas também não é porque você não está tão bem, de repente saiu brigado com o cônjuge, que você também não consegue focar em render bem. Tem algumas artimanhas aí que você pode usar para que não prejudique o seu trabalho, caso o teu emocional não esteja tão bom. E quando eu falo de emocional, eu estou falando aqui também de saúde física, porque isso conta bastante, isso colabora positivamente ou negativamente também. Qual que é a solução que a gente encontra para isso? É interessante você criar uma rotina de fazer no mínimo 3 vezes por semana um exercício diário, porque apesar de ser exercício que movimenta o corpo e físico, ele faz muito bem para a nossa cabeça e para o nosso emocional também. Então isso daí ajuda bastante. Ter bons hábitos alimentares, dormir bem, tudo isso faz o seu emocional se acabar, se acalmar. A gente precisa se lembrar que o nosso corpo ele é uma máquina, né? Ele tem que estar bem, ele precisa descansar, ele precisa beber água, ele precisa dormir, ele precisa se alimentar, ele precisa se exercitar,
para que ele consiga forças e esteja bem e esteja equilibrado para render no trabalho também. Paula, só uma consideração. Gente, tudo isso que a gente está falando aqui de procrastinação está muito ligado a uma palavrinha chamada disciplina, não é, Paula? Então hoje, quando você vê aí as palestras falando sobre coach, esse é um assunto que mais tem sido tocado, repetido, não é, para alcance de metas, para alcance de resultados. E aí, quando a gente fala disciplina, no início aqui a gente estava comentando com a Bia, né? Quando a Bia viu o assunto, né? Ah, eu preciso. Eu falei, eu também. Todos nós. É algo que todos nós precisamos no dia a dia. Quanto mais disciplinado, menos procrastinação. Realmente. E disciplina, gente, só para lembrar e para fechar aqui o nosso assunto, é algo que realmente às vezes você vai fazer sem querer fazer. Não é algo que necessariamente você vai querer. O Salomão, por exemplo, ele vai para academia porque ele tem que ir, mas ele não necessariamente gosta da academia, né? É, e aí usa um recurso, tá, gente? Lembra aqui da atividade complexa, não é? O meu recurso que eu uso para me auxiliar é contratar um personal trainer, né? Eu tenho um, né, que é o Wagner, aí que deve estar assistindo a gente também. É o que eu uso para realmente conseguir ir e fazer bons exercícios, ir para academia aí 3 vezes por semana. Mas a disciplina é importante. Mesmo não gostando, faça, porque no final só vai trazer resultados positivos. Gente, essa é a nossa dica para vocês procrastinarem menos e, consequentemente, ganharem mais, porque um profissional que procrastina menos, ele produz mais e ganha mais. Então, tenha uma ótima semana, que seja uma semana muito produtiva de trabalho, mesmo com essa chuvinha. Vamos lá, vamos fazer acontecer. Que Deus abençoe vocês. Gente, dia 30 de janeiro, ainda tem amanhã. Aquilo que estava aí procrastinando do seu planejamento de começar o curso, de se matricular, de voltar para o inglês, de começar aí a academia, de voltar para a faculdade, enfim, né? Ainda dá tempo, não deixa passar aí o primeiro mês do ano para você começar um ano aí realmente com sucesso. Bacana, uma boa semana aí para todos vocês também e vamos procrastinar menos para ganharmos mais. Grande abraço, boa semana a todos.